Então, vamos nos concentrando, respirando fundo e agradecendo por esse momento tão divino, tão importante, que são os estudos que nos restabelecem, que nos fazem evoluir. Agradecer a tia Ziza, agradecer a toda a egrégora da Casa Lucas, a todos que fazem parte dessa egrégora de estudos, de conhecimento. Que os espíritos que nos acompanham nesse momento possam se aproximar, que desfrutar desse estudo, da leitura, das orações, da energia. Eu vou fazer agora uma oração, eu vou ler uma oração que foi escrita por Jesus em aramaico. Ela começa não com só Pai Nosso, ela inicia com Pai e Mãe. Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos. Faça a tua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana de ti. Que nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o teu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o teu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permitas que a superficialidade, a aparência das coisas do mundo nos iludam e liberta-nos de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Não deixe sermos tomados pelo esquecimento de que tu és o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Possa o teu amor ser o solo onde crescem as nossas ações. Amém. Assim seja. Bom, pessoal, semana passada a gente parou então no PDF por volta aí da página 294. Aí depois, pensando que a gente, na parte final, a gente conversou muito sobre o plano espiritual, aquela questão que até o Chico Xavier, lá no plano espiritual, com outros espíritos, sempre tem mencionado muito o problema do desencarne, né? Que os espíritas, principalmente, que teriam, entre aspas, uma determinada vantagem de compreensão do plano espiritual, desencarnam muito mal, né? Então, a gente fica assim, pensando o que tudo isso serve para nós, porque nós estamos aqui num grupo de estudos, é um grupo assim, que a gente procura a luz, e aí essa é uma proposta que eu, assim, apesar de ter formação católica e ter outros conhecimentos de outras doutrinas religiosas, inclusive a Umbanda, conhecer também esses determinados rituais, como é que se dá todo esse processo da utilização dos fluidos, né, a serviço e compartilhando com o plano espiritual mais denso, menos denso e superior. Eu estou convencido que a nossa ligação, tá, com o perfeito, que é Deus, ela se dá através do pensamento benevolente, ou seja, basta nós termos um pensamento voltado para o bem comum, pelo bem das pessoas, ter prazer em praticar esse bem, porque muitas vezes a gente não tem isso, porque nós somos imperfeitos, né? Então a gente tem que buscar essa vocação de querer o bem de alguém, mas procurar fazer com prazer, que aí é que a gente vai se inserindo numa compreensão mais assim, mais ampla, à luz do que a gente estuda, principalmente na doutrina espírita. E por isso que eu acho que todas as respostas, por grande parte das respostas que a gente busca, nós encontramos na doutrina do Kardec e na ramificação da obra do Kardec, que são as obras, né, do Chico Xavier, psicografias tanto do Emmanuel como na coleção do André Luiz. E por falar em André Luiz, agora eu estava até neste fim de semana, acho que foi sexta ou sábado, eu estava olhando um vídeo, não sei se era, acho que estava até era ao vivo, de algum centro lá de São Paulo, interior de São Paulo, que estavam ali comentando, né,
a pretexto de estudos deles, 54 anos da última obra da coleção André Luiz, que é E a Vida Continua, que teve, acho que mais de uma novela, teve filme também, um livro maravilhoso, é a última obra do André Luiz, e a vida continua, né? Acho que a maioria deve conhecer, que ele é tão conhecido, não tão conhecido, mas é o mais conhecido depois do Nosso Lar, né? Uma obra romanceada, baseada em fatos reais, né, que ocorreram. Então, foi a dona... Na realidade, foi um senhor e uma senhora, quer dizer, um mais velho, uma senhora casada, de São Paulo, e ele também de São Paulo, ela é Evelina Serpa, o nome, e ele Ernesto Fantini, e eles vão para Poços de Caldas, tá, no Triângulo Mineiro, e residiam em São Paulo. E aí eles estavam casualmente com a mesma enfermidade, que é um problema renal, suprarrenal, né? Um câncer nos rins, né? Que ele tinha naquela época, muitos, né? Antes da década de 50. E aí eles por uma razão ou outra, a equipe médica era a mesma, e dizia assim, olha, eu aconselho um repouso, né, para o pós-operatório. É uma cirurgia muito delicada e tal. E ela vai para Poços de Caldas, né, e tinha lá a questão estavam procurando, realmente lá é águas termais, uma situação semelhante a essa. Eu sei que esse senhor e essa senhora se encontram numa praça e, conversando nessa praça, chegam à conclusão, pô, de São Paulo também sou, toda a equipe médica do fulano de tal, que vai, mas eu também estou com esse problema semelhante. Pois é, eu às vezes tenho muito medo. Aí começam os dois a terem um diálogo encarnados, né? E esse diálogo vai se desenvolvendo, a ponto que depois, mais adiante, ela pega uma afeição até por ele, assim, embora casada, o marido advogado morando em São Paulo, continuou trabalhando, e ele um senhor mais velho que ela, né, cerca de quase 20 anos mais velho, e eles mantêm uma relação afetuosa, espírito quase, ela sem perceber, assim, parece que eu conheço há muito tempo. Bom, o que ocorre? Passado alguns dias, ela volta para São Paulo para fazer a cirurgia e não soube dele, que ele também teria que fazer a cirurgia, não se sabe quando. Eu sei que, assim, em termos gerais, o que ocorre? Ela baixa no hospital, ela tem o pós-operatório muito difícil e os médicos comunicam ao marido, olha, a situação vai ser delicada, ela não tem muitas semanas de vida. E ela percebe a própria fragilidade no pós-operatório, a doença vai evoluindo, né, negativamente, e ela pede para fazer algumas visitas em São Paulo, vai para cá, vai para lá, o marido fica compadecido, muito próximo, sabendo da notícia é difícil, e ela começa a perceber alguma coisa, meu estado é delicado. O que ocorre mais adiante? Ela não se lembra do que teria ocorrido, e desperta num hospital espiritual. Neste hospital, ela se dá conta, que coisa boa, melhorei. Aí ela desperta em determinada melhora, vê com um ambiente mais assim bem organizado. Ela disse, eu fui removido, meus familiares me removeram para um hospital melhor, que bom que eu melhorei. E a primeira coisa que ela pergunta é para os familiares, onde é que estão meus familiares e tal, o que é que me trouxe para cá, e que hospital é esse? E, lógico, do outro lado já são espíritos que estão atendendo essa senhora, e começa a ter uma conversa, não, relaxa, e vai passando o tempo. Claro que aí, como qualquer espírito, ela não tem a memória absoluta dos fatos em detalhes da recém-desencarnação. E aí o que ocorre? Com o tempo, ela pede para caminhar um pouco pelo quarto e tal, e ver que tem um jardim bonito na frente, e vai fazer essa visita e aí passando na praça do próprio hospital espiritual, do plano espiritual, e ela olha alguém que ela se lembra, olha, eu conheço esse senhor e tal, era o seu Ernesto Fantini, aquele mesmo que ela havia encontrado ainda encarnado. E ela conversa com ele conversa com ela, os dois estão achando que estão encarnados, né? E aí se desenvolve todo aquele diálogo que a gente sabe que está no livro, não aqui, eu não vou também agora contar os detalhes, é uma história muito bonita, tem filmes aí que tem na internet, é acessível a todos. Então, é uma história que vai se passando, que os dois conversando, e lá pelas tantas eles começam a perguntar, olha, que coisa, pois eu também, meus familiares não vi mais.
E aí ele, mais adiante, em outros diálogos, ele faz um convite para ela, vamos ver lá, que aqui tem águas termais nesse hospital também, vamos ver lá, que são relaxantes. E aí ele começa a ter comentários de que estariam mortos, e ele fica chocado, e aí ela pergunta pelos familiares para ele, pois é, não estão me dizendo nada, eu já estou ficando angustiada com essa situação. E ele, Everina, estão dizendo por aí que nós estamos mortos, né? E aí começa aquele drama que a gente sabe que depois vai dar, e é o despertar da consciência dos dois. Mas isso é uma situação em que ela teve acesso na conversa com esse Ernesto, que tinha uma determinada formação no espiritismo, que ele havia lido algumas obras espíritas e tinha uma determinada formação kardecista, né? Acreditava no plano espiritual, mas não visualizava este mundo espiritual daquela forma tão objetiva que estaria aos seus olhos, né? De se defrontar com aquela vida nova. E aí, a gente trazendo para o nosso assim, debate, o nosso estudo aqui, nesse mesmo programa que eu vi, nesse centro espírita, um dirigente espiritual, ele contou uma coisa impressionante que vale para nós esse relato. Ele conta que na sessão lá do centro espírita dele, em uma determinada ocasião, com médiuns experientes e tal, e receberam, num atendimento, um espírito. E aí esse espírito relatando do outro lado o que é o processo de desencarne para a grande maioria dos espíritos. Uma senhora de 75 anos desencarnou por leucemia, tá? Um problema no sangue, né? Entre aspas, um câncer no sangue, problema de medular, e ela, ao desencarnar, teve um processo degenerativo, difícil, né? Falta de ar, com uma sequência de problemas respiratórios, desencarnou. Ao despertar do outro lado, num hospital, teve um determinado mérito para isso, que tem aquela coisa, né? Tem um determinado mérito, o espírito não se aprisionar tanto e não se sentir tão cobrado pela própria consciência que atrai próprios espíritos ao processo de desencarne, que muitas vezes já estão até logo ali, né, no leito da morte, do desencarne, cobrando, e essa cobrança causa um temor e se aprisiona no próprio corpo. Isso é uma possibilidade de ocorrer isso também. Mas com essa não, ela despertou num hospital, e nesse hospital teve uma reação parecida com essa daí a vida continua, da dona Everina. E ela desperta lá e logo percebe alguns familiares. E ela, percebendo esses familiares que haviam desencarnado antes, e ela não fez a relação psicológica com esses espíritos que estavam desencarnados, ela se inseriu no mundo deles, perguntando: opa, tudo bem? Quanto tempo não te vejo? E ela: ai, que bom que tu está melhor agora. Tive notícias tuas e vim te visitar. Olha só, o outro espírito desencarnado dizendo: tive notícias tuas e vim te visitar. Esse espírito foi visitar, orientado, né, por uma questão conjunta. Vários espíritos tiveram essa compreensão de que não existe plano espiritual, porque lá no outro lado é tudo muito igual aqui. E aí esta recém-desencarnada disse assim: tive sonhos quase que pesadelos. E aí ela começa a relatar os sonhos, pesadelos, na realidade eram fragmentos da lembrança dela, da recém-desencarnação dela, da vida pregressa recente dela, de algumas, entre aspas, pode ser horas, dias, não se sabe quanto tempo ela ficou adormecida para chegar nesse hospital. E ela expressou isso na forma de sonhos e quase pesadelos. E ela passa a se inserir, aí essa familiar dela, lá, não sei o que era dela, tia, prima, seja o que for, relata para ela: é mesmo, e tem alguns aqui que têm essas ideias loucas de falar em tal de desencarnação e morte. Imagina só nós, mortas aqui, que morte é essa que estamos aqui vivendo tudo, estou te vendo, tu está me vendo, e nós vamos seguir a nossa vida. E aí ela não faz o comparativo sobre morte, porque nem se percebeu como morta, desencarnada, a familiar, e nem os outros que convivem com ela
Às vezes, um que outro familiar inserido na família acredita em outras encarnações, mas não tem objetivamente a compreensão do processo do desencarne, entendeu? Então, tem essa realidade, dizem os instrutores, que ela é compatível com 70% a 75% dos espíritos. Chegam do outro lado ou atormentados, ou, na sua grande maioria, dormindo, passam um longo tempo dormindo, ou despertam numa situação até mais favorável, como essa que eu relatei, e a que está também, né? E a vida continua. Por quê? Porque a maioria dos espíritos do outro lado não acreditam em reencarnação. Se viveu, se estava encarnado sem acreditar, não tinha esses valores, ele chegando do outro lado, o que é? Se o católico acredita na morte, ele vai achar que ou foi para o céu, ou foi para o inferno, ou foi lá, sabe, está no purgatório. Mas onde é que está isso? Onde é que está Jesus? Onde é que está o Deus Pai? Onde é que está... E aí ele começa a enxergar um mundo igual àquele que ele, ou muito parecido com aquele que ele vivenciava, e ele se insere nesse mundo, porque outros também já se inseriram. E muitos ficam lá do outro lado e não percebem esse processo. E uns fragmentos que ficam de falta, seria assim, de coerência para eles não acreditarem, eles não dão muita bola para isso, porque não são nem cobrados na sua consciência por isso. E onde houver alguém que vai impor essa vontade para eles, eles vão chamar de radicais, assim, uma perseguição religiosa, fanáticos, né? E assim por diante, como muitas vezes ocorre conosco durante a encarnação. Então, eu achei muito interessante essa avaliação, que ela é muito semelhante ao que ocorre nessa obra e ocorre, via de regra, com muita gente no mundo espiritual. Não pode um espírita que se propõe a estudar a doutrina, para perceber o plano espiritual, como é que ele se dá. Hoje a gente tem muita informação derivada de todas as obras do Pentateuco, do Kardec, as obras do próprio Chico Xavier, em todos os aspectos. A coleção do André Luiz, ela é científica, é filosófica, ela tem um aspecto de interação religiosa que nos dá a explicação de uma série de assuntos muito fora do seu tempo naquela época, que a grande parte das obras do André Luiz foram passadas, psicografadas na década de 40 e 50. Né? Já a última obra foi em 1968, e a vida continua, mas as anteriores, né, que falam sobre os aspectos do mundo espiritual, tanto superior como inferior, é uma riqueza de detalhes sob o ponto de vista científico impressionante. Né? E os instrutores que ainda nós vamos ficar muitas dezenas e dezenas de anos estudando as obras do André Luiz, porque elas não são as obras do André Luiz, são obras do plano espiritual superior, sob o comando crístico, né? Superior, mediunicamente organizado, catalogado pelo Emmanuel, que passou para o André Luiz ter essa intermediação com o Chico Xavier. Né? Então, não precisa nem entrar em detalhes e nem querer, sob algum aspecto, achar que não merece nosso crédito, né? Todo esse processo mediúnico, através tanto do Chico Xavier, embora ele tenha sido contestado naquela época, sob um ponto de vista dos ortodoxos, clássicos da doutrina espírita, de achar que não está rigorosamente dentro do Kardec, nós não aceitamos. Será que não está se passando o nosso irmão Chico Xavier, tendo um determinado desequilíbrio, um desajuste, sendo submetido a algum ataque espiritual para passar informações que não condizem com o que o próprio Kardec disse? Hoje em dia, nós sabemos que o próprio Kardec, a encarnação dele é o Chico Xavier, nos passou tudo dessa forma, e muitos outros espíritos estão passando ainda mais detalhes dessa vida objetiva do plano espiritual. A gente podia falar mais coisas sobre esse aspecto do plano espiritual. Vamos frisar muito isso, né, ao longo do nosso tempo, a nossa conduta dentro de um centro espírita, como deve ser, a importância que nós temos que ter
das nossas atividades, da mais que possa ser, entre aspas, simplória ou aquela de dirigir os trabalhos. Nós temos que ter uma inserção sobre a importância nossa em contribuir para o plano espiritual. Cada um de nós contribui com a nossa oração íntima nossa de se ligar ao transcendental. E essa nossa ligação, ela é fundamental para nós compartilharmos o nosso desejo. O nosso desejo é uma força da mente, a força do nosso pensamento, compactuando com o universo. Quando nós nos irmanamos num determinado sentido do nosso pedido, é a corrente mediúnica que se dá pelos trabalhos. Esse trabalho pode ser à distância, pode ser presencial. O importante é consolidar essas energias, condensando o nosso pensamento num sentido superior de sintonia com o perfeito. O que é o perfeito? É uma energia que está presente em todos os lugares, que é Deus. Todos nós temos a nossa vocação de ajudar ao próximo, né? E é ajudando ao próximo que nós nos aproximamos de Deus. É ajudando ao próximo que nós praticamos a caridade. É isso que liberta o próprio espírito. E, nesse sentido, é muito importante buscar o estudo, buscar a teoria, relacionar com a nossa vida, no nosso dia a dia. E a nossa tarefa no Centro Espírita, mesmo aqui hoje nós estamos à distância do compromisso com um estudo algo a mais, não só esse espaço que a gente fica aqui pensando em algumas coisas, mas buscar da leitura, buscar compartilhar com os nossos trabalhos em grupo. Esse trabalho é maravilhoso, que é feito também de energização, que a Maria Ângela aí coordena, sempre às segundas-feiras, de procurar dar assistência aos hospitais, aos presídios, a todos aqueles que procuram a nossa ajuda e irmanarmos nosso pensamento em sintonia para que os bons espíritos possam realizar o seu trabalho com a doação do nosso ectoplasma, que é via o nosso pensamento. Fazemos parte dos grupos de saúde, dos grupos de assistência aos nossos espíritos, irmãos sofredores em processo de desajuste, nos desobsessões, e assim sucessivamente. Eu acho que é isso para a gente iniciar, a gente já avançou mais um pouco. Eu não sei, Maria Ângela, se vão fazer uma leitura agora da sequência aí do livro. Eu posso fazer um pouco. Ok. Estou me dando crise de tosse aqui. Deixa eu buscar ele aqui. Não é a voz da Flavinha, nem o ritmo, nem... Mas vamos lá. Hoje a Flavinha e o Kiko não puderam comparecer. Então, nós estamos na página 293, no parágrafo que inicia ali, generalizou-se o tumulto. Paulo tentou falar, explicar-se mais detalhadamente, mas a confusão era tal que nada se ouvia e ninguém se entendia. O sumo sacerdote permitira a desordem deliberadamente. Os elementos principais do Sinédrio desejavam exterminar o ex-doutor a qualquer preço. O tribunal só se prestara ao julgamento de entremês porque havia percebido o interesse pessoal de Cláudio Lísias pelo prisioneiro. Não fora isso, Paulo de Tarso teria sido assassinado em Jerusalém para satisfazer aos sentimentos odiosos dos inimigos gratuitos da sua abençoada tarefa apostólica. Solicitado pelo tribuno, presente à reunião memorial, Ananias conseguiu restabelecer a calma no ambiente. Depois de apelos desesperados, a assembleia emudeceu, expectante. Paulo tinha o rosto a sangrar, a túnica em frangalhos, mas com surpresa e pasmos gerais, revelava no olhar, ao contrário de outros tempos, em circunstâncias dessa natureza, grande tranquilidade fraternal, dando a entender que compreendia e perdoava os agravos da ignorância. Supondo-se em posição vantajosa, o sumo sacerdote acentuou em tom arrogante: devias morrer como teu mestre, numa cruz desprezível, desertor das tradições sagradas, da pátria e blasfemo criminoso. Não te bastam, por justo castigo, os sofrimentos que começas a experimentar entre os legítimos filhos de Israel? O apóstolo, no entanto, longe de
acovardar-se, replicou tranquilamente: juízo apressado vosso. Não mereço a cruz do Redentor, porque a sua auréola é gloriosa demais para mim. Entretanto, os martírios todos do mundo seriam justos, aplicados ao pecador que sou. Temeis os sofrimentos, porque não conheceis a vida eterna. Considerais as provações como quem nada vê além destes efêmeros dias da existência humana. A política mesquinha vos distanciou o espírito das visões sagradas dos profetas. Os cristãos, sabei-o, conhecem outra vida espiritual. Suas esperanças não repousam em triunfos mendazes, que vão apodrecer com o corpo no sepulcro. A vida não é isto que vemos na banalidade de todos os dias terrestres. É antes a afirmação de imortalidade gloriosa com Jesus Cristo. A palavra do orador parecia magnetizar agora a assembleia em peso. O próprio Ananias, não obstante a cólera surda, sentia-se incapaz de qualquer reação, como se algo de misterioso o compelisse a ouvir até ao fim. Imperturbável em sua serenidade, Paulo de Tarso prosseguiu: continuai a ferir-me, escarrai-me na face, açoitai-me. Esse martirológio me exalta para uma esperança superior, porque já criei no meu íntimo um santuário intangível às vossas mãos, e onde Jesus há de reinar para sempre. Que desejais, continuou em voz firme, com as vossas arruaças e perseguições? Afinal, onde o motivo para tantas lutas estéreis e destruidoras? Os cristãos trabalham como fez Moisés para a crença em Deus e em nossa gloriosa ressurreição. É inútil dividir, fomentar a discórdia, tentar empanar a verdade com as ilusões do mundo. O Evangelho do Cristo é o sol que ilumina as tradições e os fatos da antiga lei. Nesse ínterim, não obstante a estupefação de muitos, estabeleceu-se nova balbúrdia. Os saduceus atiraram-se contra os fariseus, com gestos e apóstrofes delirantes. Em vão, o sumo sacerdote procurava acalmar os ânimos. Um grupo mais exaltado tentava aproximar-se do ex-rabino, disposto a estrangulá-lo. Francisco, eu só queria fazer um parênteses, se depois a gente pode voltar, se não vou esquecer, quem foram os saduceus hoje, os saduceus, os fariseus hoje, quem seriam eles na nossa atualidade? Na realidade, são duas ramificações do judaísmo, né? Os fariseus eram, na realidade, naquela época, eles dominavam o próprio sinédrio, mas quem deu a formação ao sinédrio, na sua origem, foram os saduceus, né? E eles não aceitavam esses regramentos dos judeus da forma que os fariseus faziam, na realidade com muita hipocrisia, né? Até que Jesus até várias vezes invocou isso, os fariseus, isso e aquilo. Os saduceus, eles queriam viver as leis de Moisés, enclausurados em determinadas... Eles eram o lado assim até mais materialista e mais frio do judaísmo. O judaísmo farisaico, na realidade, naquela época, eles estavam exorbitando, que estavam, na verdade, a mesma coisa que a gente vai falar do catolicismo. O catolicismo é isso ou aquilo, mas na época da Inquisição era a sombra. Então, naquela época, o farisaísmo era a sombra porque estava sendo infiltrado pelas trevas para impedir o advento do Evangelho de Jesus, né? Então, hoje, na realidade, eu até não sei como é que os fariseus, essa questão, porque eles têm até um determinado, não vou dizer, a palavra seria preconceito, de se submeter ao farisaísmo, dizer hoje quem é o fariseu, porque tem essa questão do Novo Testamento que fala muito, ficou quase que uma coisa... uma fobia do judaísmo farisaico, né? Então, hoje eu não sei como é que o judeu lida com essa questão, mas naquela época era isso. Então, a gente pode dizer que os fariseus eram os conservadores, assim,
Conservadores, mas sob o ponto de vista assim, de usar as leis de Moisés, porque na verdade estava até falando um pouquinho antes da aula ser gravada, na questão do Moisés. Que é o Moisés nesse contexto todo? Na realidade, o Moisés, tá, foi um enviado de Jesus, né? E ele foi lá 1.300, 1.400 antes de Cristo, né? E ele, naquela época, ele combatia a idolatria. E ele mesmo perseguiu milhares de pessoas, e perseguia até a morte, né? Milhares de pessoas que idolatravam. Então, ele tinha aquela ideia, a ideia fixa de que não é idolatrando que nós vamos seguir o nosso Deus, que os profetas nos reservam no futuro próximo. Já tinham aquela ideia, a ideia de que o mundo tinha que se preparar para o Messias. Tá? Isso 1.400 anos antes de Cristo. Ele retorna mais adiante na figura do Elias, e o Elias foi também um grande líder que, na realidade, matou gente também, né? E matou gente em nome do quê? Do combate à idolatria. Por isso que até essa semelhança que até fica para nós quase com uma certeza, que for estudar sob o ponto de vista espiritual e histórico, vê que a personalidade quase igual, né? Moisés e Elias, e depois vem a reencarnar como primo de Jesus, como João Batista, né? Isso já na época de Jesus. E por que o Moisés recebeu as leis de Moisés, os mandamentos, né? Daquela forma de efeitos físicos, sob o ponto de vista bem acentuado, que teria sido Deus gravando os 10 mandamentos na pedra. Porque, por mais que Moisés recebesse mediunicamente, que escrevesse, que registrasse da forma que fosse, ele não tinha autoridade moral para isso. Então, o mundo espiritual superior, entidades crísticas, né, a participação de Jesus, e eles passaram os 10 mandamentos naquela época, gravando nas pedras, na rocha, os 10 mandamentos. Porque já o 5º mandamento, não matarás, o próprio Moisés matou. Né? Então, a partir dali, houve a transformação dele, e esse processo, vejam só, o quanto que ele é lento e demorado, ele agia em nome do perfeito, em nome de Deus. Né? Mas como é que o perfeito ia conseguir, naquela época, ter uma individualidade humana num planeta trevoso como a Terra? Que a gente fala hoje da Terra, muitos falam assim, hoje o planeta já é uma dimensão de regeneração, de provas e expiações, passa a ser, mais adiante, certamente não vamos chegar lá, de regeneração. Mas antes disso, nós éramos um planeta de trevas. O nosso planeta Terra, antes de Jesus, naquela faixa vibratória de Jesus, e principalmente antes, ele era absolutamente, na sua grande maioria, espíritos trevosos. E esses espíritos, onde é que estão hoje? Essa categoria de espíritos, eles hoje estão nas trevas, estão nas dimensões subcrustais, ou seja, abaixo das regiões umbralinas. As regiões umbralinas, elas têm, segundo os espíritos, diz que tem a fase mais densa, mais bruta, né? E a fase mais sutil, que seria o nosso lar. O que seria a treva hoje? A treva seria a cidade estranha da obra Libertação, do Chico Xavier. Né? Quem leu a obra Libertação vai ter a descrição de uma cidade espiritual trevosa, ou seja, lá onde era um papa, o Papa Gregório IX, que comandava toda aquela região naquela cidade, era o governador daquela cidade, que passa a se libertar. O próprio livro, né, se liberta depois de um processo longo de aproximação da mãe dele, Matilde, aí ele se liberta e tal, tem aquela questão toda do Eloy, o Gúbio, né, junto com o André Luiz, que relatam toda essa parte muito bonita dessa obra. Mas o que é a libertação? Uma cidade medieval. Quando é que foi isso? Foi um relato na época, na década de 30, final da década de 30, 1943 é a obra. Então, ela foi no início da década de 40.
esse relato medieval no plano espiritual. O umbral nosso, esse nosso umbral aqui, que é a crosta terrestre, naquela época já estava mais saneado do que a fase trevosa de uma cidade medieval. Mas a Terra, na época da Idade Média, ela era igual, muito parecida com o que ou era até então, é ainda até hoje, né? Essa cidade espiritual, como, por exemplo, a Cidade Estranha, relatada nesse livro. Então, tudo vai se saneando. O abismo que nós conhecemos, que é a região assim, mais triste, infeliz do plano espiritual subcrostal, onde espíritos imperdenidos por seus erros, pela autodestruição, e são atraídos para essas regiões, o abismo já relatado lá, Memórias de um Suicídio da Ivone do Amaral Pereira, foi relatado lá no início do século passado, já se sabe hoje que ele já está mais saneado. E já hoje já corresponde já a uma área mais trevosa do que propriamente aquele abismo. E a treva de hoje, ela já está melhor. E a nossa Terra aqui hoje já está melhor do que foi há 50, 100 anos atrás. E o plano espiritual, vejam só, a cidade estranha da libertação, ela é o passado, ela é a nossa Idade Média. Nosso lar é o nosso futuro. Veja só que coisa interessante. Nós estamos no presente. Tudo é espaço e tempo. Nós estamos hoje nessa dimensão que nós chamamos de encarnados, né? Nós estamos na dimensão espiritual Terra, essa crosta aqui. Nós estamos no presente. O nosso futuro são cidades espirituais da dimensão do nosso lar. Um exemplo só, são muitos milhares de cidades correspondentes àquela nosso lar. E as cidades espirituais mais umbralinas são essas subcrostais, logo ali, onde grande parte dos desencarnados são atraídos psiquicamente a esses ambientes. Não é necessariamente uma treva, não é um nosso lar, mas são cidades espirituais com o duplo da nossa Terra, em algumas situações um pouco mais organizadas, um pouquinho menos organizadas, que dizem os espíritos, é a mesma coisa que a gente fazer uma visita a um centro urbano e irmos aos bairros mais organizados, onde há regramentos que são cumpridos, que são rigidamente cumpridos pela maioria dos seus moradores, e há áreas mais desorganizadas. Nós vamos, então, lá numa favela, que ela é um pouco mais desorganizada, né? E aí, onde a regra lá é do mais forte. A regra lá vai ser daquele que pode mais, daquele que pode impor a sua regra como conduta coletiva. E isso é muito bonito de a gente perceber como se dá essa vibração espiritual. E o nosso lar, querendo ou não, se a gente for fazer uma análise político-social, é o verdadeiro socialismo cristão. É onde, lá no nosso lar, a gente pode ver, quem estuda a obra O Nosso Lar, vai ver que lá o que vale é o bônus da atividade de cada um. Ou seja, eles chamam lá de bônus hora, mas lá eles têm, vamos supor, na nossa linguagem hoje, como se fosse um cartão magnético e que nós vamos recebendo créditos por atividade exercida para a sociedade, para o bem comum. Não importa lá se vai ser como médico ou se vai ser como um auxiliar, como está na obra. O auxiliar, o André Luiz desencarnou médico, era um cientista, o Carlos Chagas, chega lá, no primeiro momento que depois ele despertou e conheceu o hospital, ele achava assim, eu gostaria de exercer uma tarefa. Aí ele é informado que primeiro ele deve ter a vocação de servir e depois de encontrar-se vencer algumas barreiras, que a própria vaidade, o orgulho de achar que era médico, então vai trabalhar como médico, e que ele deveria desenvolver a capacidade de servir, e essa não importa qual seja a atividade. Se ele fizer isso com prazer, ele está se inserindo nos regramentos do nosso lar. É coisa bonita, né? Porque lá
vai ter assim, o professor, e tem professor, tem costureira, tem médico, tem limpador de rua, tem tudo. E as horas que a gente vai exercer, elas vão significar um crédito para a gente almejar outras coisas que possam trazer para nós ou um determinado conforto, ou uma situação de convívio, um crédito para fazer uma viagem, né, a outras cidades espirituais, e assim sucessivamente. Então, ali ele vai aprender, que aprendeu André Luiz, que ele trabalhar 1 hora como médico é a mesma coisa que trabalhar 1 hora como alguém que vai limpar o chão. Mas, se ele fizer isso com prazer, ele não vai se sentir violentado em nada, porque é o prazer de servir. E isso nós estamos um pouco longe ainda, por isso que ela é futuro. Por isso que o nosso lar é uma cidade do futuro, sob o ponto de vista da compreensão nossa. Não existe o nosso lar, existem muitas milhares de cidades dessas. E o nosso futuro, se a gente seguir esse caminho nosso de buscar o nosso crescimento, de compreender a vida como é um pouco, à luz dessa obra, por exemplo, vai ver aí o Paulo de Tarso, o que o Paulo mudou a partir desse capítulo aí, martírio? Martírio de estudo ali, isso aí é martírio mesmo, sob o nosso ponto de vista, a gente está vendo aqui da tortura, da violência, do achincalhe público que ele recebeu, né, de todas as situações de privação, e ele espiritualmente encontrou uma coisa que talvez a gente esteja indo muito longe, que a gente tem que procurar encontrar isso, que é o significado da eternidade do Espírito. Aí a gente acaba se distanciando dessas coisas do nosso dia a dia, do que é importante isso sob o aspecto material, o importante da determinadas situações nossas da vaidade em todas as nossas condutas, né? Até se a gente está tratando aqui de doutrina espírita, sob o ponto de vista espiritual também, das nossas atividades, do que nós fazemos, de procurar ter a compreensão de ser que nós somos uma eternidade como espírito. E esse sentimento é que teve o Paulo. Isso que deixou forte e muito próximo, psiquicamente, no canal intuitivo, com o Estevão, que falava em nome do Cristo. E Jesus havia dito, já tive aquelas mensagens que ele recebeu, estarei contigo através do Estevão. E aí a gente pode pensar, o Paulo, Jesus e o Estevão, e nós? Nós estamos com Jesus quando nós, em nome do perfeito, do que é perfeito, que é Deus, nós fazemos o que Jesus propôs a cada um de nós, que é fazermos o bem. E como é que a gente enfrenta toda essa situação? É enfrentando os obstáculos do dia a dia. Não consigo fazer o bem ou pensar no bem de determinada pessoa. Faz parte da tua imperfeição. Pede encarecidamente aos intermediários do perfeito, aos intermediários de Jesus, que te dê forças, para que nos dê forças para enfrentar isso, para poder trabalhar o auto-perdão, o perdão, e aí vai limpando psiquicamente o nosso canal fluídico, e limpando o nosso canal fluídico, nós nos reaproximamos do perfeito. E isso é um exercício diário. Não adianta a gente fazer as coisas no nosso dia a dia tendo um sentimento de rancor, tendo sentimentos derivados, que sempre a gente fala do orgulho e do nosso egoísmo, né? Que é a derivação dos nossos defeitos. Não adianta a gente procurar fazer as coisas com subterfúgios, né? E ir direto à simplicidade que foi a obra de Jesus, que sempre a gente reafirma. Amar uns aos outros como ele vos amou, né? Então ele diz assim, o amor, o que é o amor? É ter o prazer de fazer o bem de cada um. Quando nós pensamos no próximo, nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos do perfeito. Eu não sei se tu vai ler mais um pouco, ou alguém quer comentar alguma coisa, Maria? 19h46 agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não posso ler mais um pouco. Lê mais um pouquinho, então. Então, voltando, nesse ínterim, não obstante a estupefação de muitos, estabeleceu-se nova balbúrdia.
Os saduceus atiraram-se contra os fariseus com gestos e apóstrofes delirantes. Em vão, o sumo sacerdote procurava acalmar os ânimos. Um grupo mais exaltado tentava aproximar-se do ex-rabino disposto a estrangulá-lo. Foi aí que Cláudio Lísias, apelando para os soldados, fez-se ouvir na assembleia, ameaçando os contendores. Surpreendidos com o fato insólito, porquanto os romanos jamais procuravam intervir em assuntos religiosos da raça, os trêfegos israelitas submeteram-se imediatamente. O tribuno dirigiu-se então a Ananias e reclamou o encerramento dos trabalhos, declarando que o prisioneiro voltaria ao cárcere da Torre Antônia, até que os judeus resolvessem ventilar o caso com mais critério e serenidade. As autoridades do Sinédrio não disfarçaram seu enorme espanto, mas como o governador da província continuava em Cesareia, não seria razoável desatender ao seu preposto em Jerusalém. Antes que se verificassem novos tumultos, Ananias declarou que o julgamento de Paulo de Tarso, consoante a ordem recebida, prosseguiria na próxima sessão do tribunal, a realizar-se daí a 3 dias. Os guardas retiraram o prisioneiro com grande cautela, enquanto os israelitas mais eminentes buscavam conter os protestos isolados dos que acusavam Cláudio Lísias de parcial e simpatizante do novo credo. Reconduzido à cela silenciosa, Paulo pôde respirar e refazer o ânimo para enfrentar a situação. Experimentando justa simpatia por aquele homem valoroso e sincero, o tribuno tomou novas providências a seu favor. O ex-doutor da lei estava mais satisfeito e aliviado. Teve um guarda para atendê-lo em qualquer necessidade, recebeu água em abundância, remédio, alimentos e a visita dos amigos mais íntimos. Essas mostras de apreço muito comoviam. Espiritualmente, sentia-se até mais confortado. Doía-lhe, porém, o corpo ferido e fisicamente estava exausto. Depois de palestrar alguns minutos, conforme a permissão recebida, com Lucas e Timóteo, sentiu que certas preocupações dolorosas lhe amarguravam o coração. Seria justo pensar numa viagem a Roma, quando seu estado físico era assim precário? Resistiria por muito tempo às tremendas perseguições iniciadas em Jerusalém? Contudo, as vozes do mundo superior haviam-lhe prometido essa viagem à capital do império. Não deveria duvidar das promessas feitas em nome do Cristo. Certa fadiga, aliada à grande amargura, começava a infilmar-lhe as esperanças sempre ativas. Mas, caindo numa espécie de modorra, percebeu, como de outras vezes, que uma viva claridade inundava o cubículo, ao mesmo tempo que suavíssima voz lhe sussurrava: regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. Acho que eu vou parar aqui, Francisco. Bom, e na realidade, essa passagem agora do Paulo, né, ele vai a tentativa persistente do Sinédrio de querer levar para um julgamento à luz das regras do judaísmo, né? E aí, na realidade, era com relação à lapidação pública e até a quem tivesse até pregado, que depois, nessa obra que eu vi que mais adiante deve ser relatado aí, que queriam até fazer com que ocorreu com Cristo, que ele fosse crucificado. Mas se sabe que o plano espiritual superior tinha o projeto dele chegar a Roma, né? Então, a própria orientação que ele recebeu da Abigail e do Estevão é de que ele chegaria a Roma. Então, ele mais do que nunca fortaleceu a fé dele de achar que esse era o caminho, que o martírio dele final seria lá em Roma, né? E como acabou sendo mesmo, né? Mas aí o que ocorre aí? O mundo da luz
tenta... o mundo da luz é a mesma coisa que a gente estava falando sobre Jesus, na questão, ele tinha o poder absoluto sobre a matéria. Ele poderia mudar todas aquelas coisas e não ser crucificado. Mas, na realidade, deixou que o livre-arbítrio das pessoas, da coletividade, preponderasse sob o ponto de vista do aprendizado, que é com os erros nossos e coletivos que nós aprendemos. A gente vai pegar assim toda essa coletividade espiritual que atuou contra Jesus, muitos e muitos deles hoje já se regeneraram. Eles já se regeneraram sob o ponto de vista de ter... Muitos aceitaram já durante aquela encarnação a proposta de Jesus, depois no plano espiritual. E por que muitas vezes a gente fica pensando, a gente fala muito no plano espiritual, né? As pessoas não relatam situações, os espíritos não relatam situações entre uma e outra encarnação, porque a grande maioria, quando desencarna, dorme e acorda na matéria, acorda novamente encarnado. Ou foge de si mesmo com suas culpas e foge para a encarnação, ou dorme e é atraído psiquicamente a um processo natural que faz parte do próprio processo evolutivo, né, espiritual, que é o processo de aprendizado. E o processo de aprendizado do espírito se dá encarnado, na nossa linguagem, né, encarnado, ou seja, com determinado despertar de consciência. Todos nós aqui hoje, nós estamos encarnados, né? Querendo ou não, podemos até estamos num plano espiritual chamado Terra, mas nós temos uma determinada noção do que é certo e do que é errado. Erramos persistentemente, reincidimos nosso erro, mas isso vai sendo reexaminado lento e gradualmente, buscando a vocação nossa para a perfeição. Esse processo pode ser catalisado, ou seja, dinamizar ou acelerar esse processo pela nossa vontade, e aí é esse, por exemplo, o nosso propósito já hoje. A gente busca informações do plano espiritual, a gente busca o exame nosso de consciência, meditamos, pensamos e nos sentimos bem em ajudar uns aos outros. Nós vamos dando passos lentos na nossa eternidade, que é o que Paulo percebeu. Então, Paulo, quando percebeu de que ele era eterno e que ele fazia parte espiritual desse contexto todo crístico, e ele impulsionou muito mais a força dele, superou dores físicas, dores morais, superou todas as adversidades, sabia que logo adiante ele estaria redimido com parte dos seus pecados, entre aspas, que ele chama de pecado, das suas faltas cometidas. E é isso que faz o espírito se libertar. E isso, quando nós encontramos na nossa vida, nós passamos a dar menos importância a esses pequenos obstáculos do nosso dia a dia. Se cada um de nós que se propõe, à luz da doutrina espírita cristã, propõe-se ser uma pessoa um pouco melhor a cada dia, nós temos a obrigação de trabalhar psiquicamente nessas situações. E isso se faz no nosso dia a dia, na nossa meditação, se faz no nosso dia a dia orando, semanalmente procurando fazer o evangelho no nosso lar, nas nossas atividades no centro, né? No centro mediúnico, no centro espírita, nas nossas atividades aqui semanais, cada um inserido nas suas atribuições, e se sentir útil ao contexto, e sabendo que, ao mesmo passo que nós estamos nos sentindo útil ao contexto, nós é que somos os devedores e estamos mais recebendo. Quando nós fazemos o bem a alguém, nós estamos nos ajudando, a nós próprios. E é por isso que aí tem a nossa vocação de praticar o bem e libertar o espírito. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, nós salvamos o nosso espírito, a nossa alma, a nossa individualidade, praticando e pensando no bem coletivo. E quando nós fazemos isso, nós estamos inseridos no perfeito. Isso não tem amarras, não tem subterfúgios, não precisa sofrer para isso, não tem autoflagelo, não precisa de ritual, não precisa de determinadas situações que nós truncamos, criamos obstáculos, criamos um caminho tortuoso para chegar lá.
e o chegar lá é fazer o bem, pensando no bem. Eu acho que é isso, então a gente pode agora encerrar, né? Não tem mais nada, eu posso encerrar, Maria Ângela? Então, nós vamos levar nosso pensamento sempre renovando, como fazemos toda semana, renovar ao alto, a Jesus, aos nossos orientadores, aos espíritos que nos dirigem na Casa Lucas de Assis, a todos aqueles nossos mentores, orientadores, aos espíritos amigos da nossa família, das nossas relações sociais, das nossas situações ao qual cada um está socialmente inserido no seu dia a dia, que eles sempre possam fortalecer a nossa força de vontade de procurar progredir a cada oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, e livrai-vos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Pessoal, então, é isso. Obrigada, Francisco. Excelente. Eu que agradeço. Ai, gratidão a Tudo todos de bom. vocês. Estava maravilhoso. Tá? Muito obrigado aí. Obrigada, Vamos gente. seguir semana que vem. Tá bom. Da semana que vem, se Deus quiser. Gente, Até a semana que Deus. vem. É. Sim.